Se você decidiu que vai pegar um empréstimo, então calma, não faz nada antes de ver esse vídeo, porque com certeza tem segredos que os bancos não te contam. E esse vídeo pode literalmente ser a salvação de uma armadilha que você pode cair se não prestar atenção nas coisas certas na hora de contratar qualquer empréstimo. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar alguns simuladores e vou fazer com que você entenda o que você precisa considerar quando você for tomar a decisão de pegar um empréstimo e o que você precisa levar em conta ao pagar as parcelas do seu empréstimo. E aí eu já começo nesse vídeo dizendo que o empréstimo não é um vilão. Quando você toma a decisão, você não precisa se martirizar pensando que isso é um problema. Isso te ajuda, às vezes, a resolver um problema imediato. E só para você ter uma ideia, o brasileiro médio é o que paga uma das taxas mais altas do mundo quando a gente está falando de empréstimo. Então não tem como você não pegar um papel e uma caneta e anotar tudo que eu vou colocar nesse vídeo. A primeira coisa que você precisa considerar e a pergunta que você vai fazer é: qual é a taxa de juros? E aí, isso tem que ficar muito claro para você, porque se você não sabe qual é a taxa de juros que o banco vai te cobrar para fazer esse empréstimo para você, não faz sentido você avançar. Ah, mas eu entrei em contato com o meu gerente, ele não deixou claro para mim qual era a taxa de juros que o banco vai aplicar. Para na mesma hora, pergunta para ele, ó, sem essa informação eu não vou fazer o empréstimo. Até porque se você não tomar cuidado com isso, uma dívida de 20 mil reais pode se tornar 30, 50 com uma velocidade muito alta. Então presta atenção, em primeiro lugar, na taxa de juros que é aplicada a um empréstimo. O segundo ponto que você não pode desconsiderar é o custo efetivo total. O custo efetivo total revela o valor real da sua dívida, isso incluindo taxas, possíveis seguros e tudo que tiver mais associado àquele contrato de empréstimo. Então essa é a segunda coisa super importante para você levar em consideração. E aqui rapidinho eu vou fazer uma pausa para falar sobre uma coisa muito importante. Você que está tomando a decisão de pegar um empréstimo não precisa se martirizar como se isso fosse um problema enorme. Mas você tem que lembrar o motivo pelo qual você pegou esse empréstimo para que isso também não vire uma bola de neve e se comprometer a honrar o compromisso de pagar as parcelas em dia. E aí a terceira coisa que você tem que considerar é a questão das parcelas. A quantidade de parcelas importa. E aí não só a quantidade das parcelas, o prazo também é importante. Porque a gente tem aquela mentalidade de pensar o seguinte: ah, eu preciso de uma parcela que caiba no meu bolso e eu não me importo tanto em quanto tempo eu vou ficar pagando. Mas quando você fala de empréstimo e dependendo da taxa de juros, o prazo e o valor da parcela influenciam totalmente no quanto você vai pagar lá no final. E aí é claro que quando você coloca uma parcela menor, o seu custo total ao longo do tempo, ele aumenta. E às vezes ele aumenta muito. Então não vai com aquela ilusão de que é uma parcelinha pequenininha, não vai fazer diferença no meu orçamento. Mas quando você olhar lá no longo prazo, lá no final, você vai ver a quantidade de meses que você vai estar pagando aquele empréstimo. E agora beleza, você já decidiu que você vai fazer o seu empréstimo, já anotou tudo que eu te coloquei nesse vídeo, então a gente vai para a parte prática, né? Como você consegue entender quais são as melhores taxas? A primeira coisa que você tem que fazer, e não tem como fugir, é comparar tanto um banco quanto o outro, um banco digital com um banco tradicional. Essa comparação ela é super importante para que você pegue uma taxa de juros boa, né, diante das taxas disponíveis e que você também não fique pagando aquele empréstimo em 1 milhão de vezes. Existem algumas opções na internet de simuladores, onde você pode testar os valores que você pretende pegar de empréstimo e algumas taxas em que os bancos cobram. Só tem que prestar atenção para ver se esses simuladores eles estão atualizados, porque normalmente pode ter aí uma diferença entre o que você está vendo na simulação e o que o banco vai te cobrar. E aí uma dica super importante e bem legal que vai te salvar é que o Banco Central do Brasil, você vai lá no site deles e tem uma lista da taxa de juros. Joga no Google, é bem simples de encontrar. Você vai ver a média de taxa de juros por instituição, por tipo de oferta de crédito. Então,
Se você está procurando, né, uma fonte segura para consultar as taxas que você pode acabar tomando quando você escolhe fazer um empréstimo, vai lá no site do Banco Central, com certeza vai te ajudar. E aí o pulo do gato, para você ficar esperto, esperta, quando você for fazer uma simulação de taxa de juros com o seu gerente, com o seu banco, você já esteja pronto para botar um banco contra o outro, tá? Você entra em contato, vê qual é a taxa que está sendo oferecida por aquele banco e entra em contato com outros. Isso não é um problema, porque para falar a verdade, o importante é você pegar uma taxa de juros menor. E aí presta atenção na pegadinha, porque uma coisa que eles podem acabar oferecendo é: a gente coloca em um prazo mais longo, mas faz a conta, pega o custo efetivo total para ver se eles não estão, ao invés de te oferecer uma taxa menor, diluindo lá uma taxa não tão boa num tempo mais longo, e aí a parcela fica um pouquinho menor, né? Então se dá aquela sensação de que você está pagando menos, mas na verdade você está botando uma dívida mais longa do que você precisaria se você tivesse feito a continha, tivesse visto o custo efetivo total, como eu falei no início do vídeo. E papo sério, bem importante mesmo, não pega dinheiro emprestado em instituição que você não sabe a procedência. Por quê? Existem vários golpes, a internet mostra várias vezes muitas opções, né, de possíveis golpes que a gente acaba prestando atenção um pouquinho mais, às vezes nem tanto porque a gente não pesquisa sobre isso, mas é fato que acontece. Então, se você for tomar a decisão de pegar um empréstimo, seja ele pela instituição que for, valide se essa instituição é verdadeira, se ela é sólida. E provavelmente alguém já falou isso e eu vou repetir: leia as letras miudinhas que normalmente tem nesses contratos. Primeiro, para ver se eles não estão te empurrando outras coisas, outros produtos, um seguro, algo nesse sentido. E segundo, para que você entenda o que você está assinando. Porque, pelo amor de Deus, né, ninguém assina as coisas sem ler. Ou pelo menos não deveria fazer isso. Esse é o meu conselho para você. E aí, se ainda assim você estiver na dúvida se faz sentido pegar um empréstimo nesse momento, repensa, faz as contas, vê de fato o que você precisa pagar com o dinheiro que você vai pegar e se existe alguma opção alternativa. Se é fazer alguma renda extra ou pegar um freela, algo que possa, talvez, não trazer para você uma taxa de juros tão alta, entendeu? Então repensa isso de uma forma coerente, de uma forma consistente, e se você entender que não tem como, que você vai precisar recorrer a essa opção, lembra de tudo que eu já falei aqui no vídeo, porque aí não tem como você ser enrolado. E aí é como eu falei lá no começo do vídeo, não é um problema pegar um empréstimo se você tiver que recorrer a essa alternativa. Você só precisa saber a regra do jogo, só precisa ler as letras miudinhas que estão lá no contrato que você vai assinar, para que fique claro que, primeiro e óbvio, você tem que honrar aquele compromisso e segundo, para que você saiba o que você está fazendo quando você contrata aquele empréstimo, o que você está levando para casa no pacote que você assinou. Então a dica bônus é, em primeiro lugar, assiste os vídeos. Eu tenho essa página aqui no YouTube, tenho uma página lá no Instagram também. Já me segue, compartilha esse conteúdo com as pessoas que estão passando aquele aperto, mas querem sair e querem transformar a sua própria vida, a vida financeira. Então já deixa o like, porque daqui pra frente só conteúdo bom pra caramba.